Em homenagem ao Setembro Verde, que busca conscientizar a doação de órgãos no Brasil, o Explica Direito de hoje vai ser sobre o direito de saúde. E nós vamos falar sobre a lei da doação de órgãos, a lei que rege todas essas questões. Se você deseja ser um doador ou você está precisando de um órgão, é receptor, o Explica Direito de hoje é para você. E aí, me conta, você é um doador de órgãos, você é doador de sangue, de medula? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Hoje aqui no Explica Direito a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão da doação de órgãos, desmistificar alguns pontos que muitas vezes você pode ter um preconceito sobre isso. Então hoje nós vamos entender. Existe uma legislação específica que rege todas as questões sobre os transplantes de órgão, tecido, tudo que tem a ver com doação de órgãos. Nesse sentido, a lei abrange e é uma lei de 1997. A Constituição Federal também vai falar sobre a integridade física e toda a parte jurídica necessária para que o transplante de órgãos seja realizado no Brasil de uma forma séria foi realizado através das legislações e é sim, de fato, muito fiscalizado e existe, muito embora podem existir problemas, como em tudo pode existir, o transplante de órgãos no Brasil tem sido algo levado muito a sério. Então é importante que você saiba, para que você tenha confiança e possa ser um doador. A comercialização de órgãos é crime, sim, tanto em relação a tráfico de órgãos, quanto aquela pessoa que deseja vender o seu órgão. Você pode abrir mão da sua integridade física e vender um rim, vender um órgão? Não pode. É crime e isso está previsto na legislação. E quem pode ser um doador de órgãos? Você pode ser um doador de órgãos? A legislação ela vai olhar para a sua integridade física. Pode ser um doador de órgãos todo aquele que faça essa doação sem comprometer a sua saúde, a sua integridade física, mental, o seu bem-estar. A legislação também trata da possibilidade de doar em relação a órgãos duplos. Então, por exemplo, é possível doar um rim, mas o coração não seria possível. No caso de doação em vida. Então, você pode doar em vida um órgão? Pode. A legislação vai trazer algumas características que naquele momento de decidir por uma doação você precisa respeitar. Entre elas, precisa ser um parente próximo, o cônjuge, e esse parentesco precisa ser até o 4º grau. Fora isso, se você quiser doar para o seu amigo, para um afilhado, para alguém que não seja seu parente até 4º grau, você pode? Você pode, mas precisa de autorização judicial. Esses são os critérios para você ser um doador em vida, né? Durante a vida você precisa fazer uma doação de órgão, existem critérios específicos, é possível fazer doação vivo? É sim, como a gente conversou aqui. Mas e a doação, a decisão de ser um doador, quando você já não estiver mais vivo, quando você morrer, você deseja doar os seus órgãos? Como que você faz isso? Até o ano 2000 era presumido no Brasil que todo cidadão fosse doador de órgão. Para que você não fosse doador de órgão, era necessário constar lá no seu RG ou na sua CNH expressamente não doador de órgãos. Mas na prática isso não funcionou muito bem e hoje não é mais assim. Não precisa ter no seu documento que você não é doador. Não é mais presumido que todas as pessoas são doadores. Para que você seja um doador, é necessário ter o consentimento da família. Então, no momento do falecimento, é necessário que a família concorde com a doação. Mas talvez você esteja se perguntando assim, mas eu desejo. Se naquele momento os meus pais, o meu cônjuge, meu companheiro não permitir, é um desejo meu, em vida. Como é que eu faço para garantir esse desejo? A melhor forma é ter um diálogo, não tem como, porque vai necessitar do consentimento. Mas se você acredita que o seu familiar não vai respeitar a sua opinião,
É necessário fazer uma declaração em cartório para que fique claro que você deseja expressamente ser um doador de órgãos. Mas na maioria dos casos de doação de órgão, que pode acontecer numa tragédia, de um falecimento trágico, talvez não dê tempo de alguém procurar um documento e naquele momento levar até lá. Por isso que eu digo, converse com a sua família e deixe claro que você deseja ser um doador de órgãos. Mas se você tem alguma dúvida que o seu desejo vai ser desrespeitado, deixe esse documento que você pode fazer no cartório com alguém da sua confiança e ele tem essa missão, né? Se acontecer de você vir a óbito, apresentar, ainda que contra o consentimento da sua família, o seu desejo expresso em vida. E é importante que a gente desmistifique alguns mitos, né, em relação à doação. Ai, mas eu tenho medo de doar os órgãos, porque se eu estiver vivo ainda e eu vou doar os meus órgãos porque eu sei que é constatada, você já ouviu falar da morte encefálica. Mas o meu coração ainda está batendo, eu estou respirando pelos aparelhos, mas eu estou respirando. Isso tudo é um estudo e foi acompanhado pela legislação, todos esses critérios. Se a sua família tiver alguma dúvida, um médico da confiança da sua família pode sim acompanhar a decisão desse médico para constatar a sua morte encefálica. E também você não precisa se preocupar, porque mas o médico que constatar a minha morte ele mesmo encaminha os meus órgãos. Não funciona assim. Como é que funciona? No momento da constatação do óbito, é informado imediatamente a Secretaria do Estado, também entra em contato com o Ministério da Saúde, é acionado a lei daqueles que precisam da doação dos órgãos, existe um critério específico, mas tudo isso é acompanhado pela legislação e é levado sim de uma forma muito séria, para que você possa ter a segurança de fazer essa opção e ser um doador de órgãos. Em vida você pode ser também um doador de sangue, um doador de medula. E quais são os critérios para que você seja um doador? Você não pode ter doenças hepáticas, cardíacas, doenças que comprometam a sua saúde e essa doação te deixa ainda mais fragilizado. Então, haverão os critérios na hora de você fazer essa decisão e você será informado. Você também precisa ser maior, capaz, ter capacidade jurídica, né? Ter acima de 18 anos e pode ser sim um doador. E quais são os seus direitos? Cada estado, cada município trata de um direito específico, por exemplo, para um doador de sangue, um doador de medula. Existem alguns estados, municípios que têm inclusive incentivos na área cultural, como meia entrada, pagamento de meia entrada para aqueles que são doadores. Mas no âmbito nacional, no Brasil, a CLT, então todos os trabalhadores que são regidos pela CLT, os chamados seletistas, como você sabe se você é regido pela CLT? Se você é empregador, se você é concursado, por exemplo, é estatutário, é outro tipo, mas todos os brasileiros seletistas, a CLT garante para o doador de sangue, uma vez no ano, ele tem direito de fazer a doação de sangue sem prejuízo de perder o dia de trabalho. Ser doador é ser solidário. E o objetivo do Explica Direito de hoje é isso, que você tome consciência que existe uma legislação que foi elaborada para te proteger na sua decisão. Hoje, você pode ser solidário sendo um doador, mas pode ser que amanhã você precise ser um receptor, você necessite de um órgão e necessite da solidariedade de alguém. Então, se você acha importante que isso tudo fique desmistificado, que as pessoas tenham segurança jurídica para essa decisão, seja um doador, compartilhe, curta bastante esse vídeo para que ele chegue até mais pessoas, porque é esse o objetivo do Explica Direito. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau, tchau!